Muito boa tarde para você. Toda segunda-feira, às 14 horas, nós temos oração aqui, né? Toda segunda-feira estamos aqui na trilha ecológica do Verdão, trazendo uma palavra, estando em oração. Aqui tem a Bíblia Sagrada, tem papel ali para você deixar o seu pedido. E na segunda-feira nós nos encontramos aqui. Queridos, medita comigo nessa palavra. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: Varões, irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco e alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade e, precipitando-se, rebentou pelo meio. E todas as suas entranhas se derramaram. E foi notório a todos os que habitavam em Jerusalém, de maneira que na sua própria língua esse campo se chama Acéldama, isto é, campo de sangue. Porque no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. E apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. E orando disseram: Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido, para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. E lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Queridos, Jesus Cristo chamou 12 pessoas. Jesus Cristo chamou 12 pessoas para fazer parte da sua comitiva, para evangelizar o mundo inteiro. 12. Entre esses 12 que Jesus Cristo chamou, entre esses 12 estava Judas, que traiu Jesus. Deixa eu dizer algo para você. Toda vez que você não dá valor àquilo que Deus entrega na sua mão, quando você não dá valor àquilo que Deus dá para você, você acaba simplesmente perdendo aquilo. Jesus chamou Judas e o bispado fazia parte de Judas. Judas era discípulo de Jesus. Mas Judas, ao invés de dar valor àquilo que Jesus colocou sobre a vida dele, Judas tomou a decisão de trair Jesus. Todos os dias, todas as manhãs, cada manhã, nós temos um poder, que é o poder da decisão, que é o poder da escolha. Judas fez a escolha dele. Ao invés de estar ao lado de Jesus e fazer o certo, Judas escolheu trair Jesus e estar do lado errado. Todo ser humano tem o livre-arbítrio. Todo ser humano pode simplesmente escolher o que fará da sua vida. Se ele quer a bênção ou se ele quer a maldição.
Depois da morte de Judas, fica vago um lugar. E então, Pedro se levanta no meio daquela multidão, que era de quase 120 pessoas. Pedro, lembrando que Pedro era ministro, era apóstolo e governava a igreja de Jerusalém. Pedro veio antes de Paulo. Paulo veio depois. Só que Pedro, ele era alguém que Jesus chamou para fazer parte dessa comitiva. E Pedro, mesmo tendo todos os defeitos de ser nervoso, flambático, Pedro fez a escolha certa. Em nenhum momento a gente vê que Judas cortou a orelha de alguém, que Judas partiu para cima de alguém. A gente não vê isso em Judas. A gente não vê isso em Judas. Judas, eu quero pensar que ele era um camarada astuto. E foi ele quem traiu Jesus. Muitas vezes a gente vê o grande problemático, o sujeito nervoso, como sendo o grande problemático. E a gente vê exemplos claros que nem sempre aquele que é nervoso, aquele que é flambático, acaba sendo mais problemático. E sim aquele que age de maneira sorrateira. O diabo, ele é astuto. Ele age de forma sorrateira. Ele é sagaz. Judas traiu Jesus. Oh, meu Pai. Quando ninguém desconfiava dele, ele foi lá e traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas. Por 30 moedas. Por 30 moedas de prata. Muitas vezes existem pessoas que estão ao nosso lado e que não dão valor àquilo que Deus tem colocado na vida dessas pessoas e acabam vendendo a sua bênção por tão pouco. Acabam entregando de mão aquilo que Deus tem dado na sua mão, aquilo que Deus tem colocado por tão pouco. Pessoas têm desprezado um casamento, preferindo o divórcio, preferindo estar com a amante, preferindo estar com outras mulheres e abrindo mão do bem mais precioso, que é a família. E hoje eu quero chamar a atenção para você que estava pensando em desistir. Hoje eu quero chamar a atenção para você que estava pensando em abandonar talvez a sua vida, talvez o seu casamento, talvez o seu trabalho, talvez a sua família. Hoje eu quero chamar a sua atenção. Tudo aquilo que Deus nos dá, que Ele coloca na nossa mão, é para que a gente cuide, para que a gente zele. Judas fazia parte de um bispado, como diz aqui a palavra. Ele era discípulo de Jesus. Foi chamado para fazer parte da grande comitiva de Jesus. Mas Judas, ao contrário de Pedro, não se permitiu ser tratado. O problema não é que Judas era ladrão, como o problema também não era que Pedro era nervoso. O problema é você não deixar Deus tratar você. Você precisa abrir mão do seu ego, confessar a Jesus Cristo as suas fraquezas e se permitir ser tratado por Jesus. Pedro era um grande amigo de Jesus. Negou Jesus 3 vezes. Era tão nervoso que cortou a orelha do soldado Malcolm. O problema não é você ser nervoso. O problema é você não deixar Deus tratar o teu nervosismo. Judas era ladrão, roubava as ofertas. O problema não era que Judas era ladrão, o problema era que Judas não permitia ser tratado. Muitas vezes nós temos problemas e fraquezas que nós queremos esconder. Mas Deus não quer que você esconda. Deus quer que você conte para Ele e que você permita que Ele trate você.
Porque assim que você for sarado, você poderá ser usado para sarar outras pessoas e ajudar outras pessoas que estão nessa mesma circunstância que você está hoje. E aqui nós vemos que Matias, por voto comum, foi contado com os 11 apóstolos. Judas não deu valor ao que tinha, perdeu o bispado, se precipitou, errou, falhou, morreu, perdeu a vida, traiu Jesus e lá na frente, Matias vem ocupar o seu lugar, aqui no versículo 26. Não permita que hoje você está com problemas familiares, hoje você está com problema no seu casamento. Não permita ter a sua bênção arrancada e ver outra pessoa tomar o seu lugar. Não deixe outra pessoa criar os seus filhos. Não deixe outra pessoa fazer parte da sua família. Não escolha o divórcio. Não escolha. Não faça essa escolha. Se tiver como, preste atenção ao que eu estou dizendo. Se existe solução, porque nós sabemos que existem problemas que realmente não têm solução. Existem casos que realmente a única saída é o divórcio. Existem sim casos que não têm solução. Mas existem aqueles que têm solução. Existem problemas que dá para resolver. E se o seu problema é um problema que tem como reverter, porque para Deus nada é impossível, confesse as suas fraquezas ao Senhor. Não importa se você foi infiel, se você traiu, ou se você tem problema com drogas, ou se você se encontra numa situação de rua, devido à bebida, devido ao alcoolismo, e por esse motivo você perdeu a sua família. Não importa. Deus, Ele não se importa com quantos problemas você tem. Deus quer que você confesse as suas fraquezas para Ele. Confesse a Deus as suas fraquezas, porque Ele quer sarar você. Não deixe que outro tome o teu lugar. Matias tomou o lugar de Judas. Judas poderia ter escolhido de uma forma diferente. Hoje, que você possa escolher de forma sábia e com sabedoria. Escolha Jesus Cristo. Escolha entregar as suas fraquezas a Jesus Cristo. Eu sou a pastora Geise e a gente fala para você aqui do Vale de Oração, a voz profética, na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Um abraço a todos. Fique com essa palavra. Faça hoje uma escolha diferente. Escolha o caminho de Jesus Cristo. Faça a escolha certa. Deus te abençoe.